Bom dia, pessoal. Tudo bem? Eu espero que sim. Pessoal, eu dividi a nossa aula de hoje em três momentos. Num primeiro momento, onde a gente vai fazer uma correção e dar uma continuidade em língua portuguesa. Nós faremos a segunda parte, que vai ser a correção de literatura, e uma terceira parte, onde eu vou deixar uma partezinha para redação. Pessoal, infelizmente, o Positivo On não me dá o acesso à apostila de vocês em redação. Justamente por isso, a gente infelizmente vai ter que seguir, né, aquele sistema um pouco antigo de eu vou lá, mando as páginas, vocês fazem e postam, tudo bem? Porque o legal é eu ir acompanhando com vocês pela apostila, né, e depois corrigindo e a coisa toda vai se organizando a partir daí. Mas enfim, tempo novo, novas adaptações. Enfim, vamos corrigir então, pessoal, essas questõezinhas que foi referente, né, ao gênero anúncio publicitário. Pessoal, eu vou passar rapidão por essa correção, porque assim, eu gravei essa aula há 3, 4, faz umas 5 vezes que eu já gravei essa mesma aula. Meu computador tá me matando aqui, porque toda hora tá dando uns errinhos e toda hora tá bugando. Mas vamos passar então rapidão, né? Respira, vamos lá. Vamos passar então rapidão, tá certo? E vamos então fazendo a correção rápida aqui. Relativo ao suporte, então, desses 8 gêneros de anúncios publicitários que a gente viu, aquele que costuma ser fixado na parede é o gênero cartaz, né? Já sabemos disso. Aqueles que se utilizam recursos sonoros e movimentos é o anúncio de televisão, né? Até porque ali a gente tem, né, um personagem e tudo mais, e o gênero banner. Qual desses gêneros é encontrado em sites? O gênero banner, né, que já é próprio da internet, em qual tem dimensões reduzidas e geralmente é dobrado, é o folder, né, que ele já vem em dobradura. Qual que é publicado em revistas e jornais? Um anúncio impresso. E qual que precisa ser impresso em partes por ser muito grande? É o outdoor, né, aquele que ficam nas estradas. 2. Quanto à linguagem, qual deles, né, há textos verbais e não verbais? Em todos eles, né, até porque, como nós já conversamos bastante, o gênero anúncio publicitário ele precisa chamar bastante atenção, então naturalmente existe a necessidade de se combinar imagem e texto. 3. Quanto à circulação, qual deles apresenta um público mais amplo? O outdoor, o cartaz e o anúncio de televisão, né, já que é público para que todos vejam. E qual tem um acesso mais específico? É o anúncio impresso e o folder e o banner, né? O anúncio impresso, por exemplo, que fica pregado numa parede. Quem vai ter acesso a ele são só as pessoas que vão passar por ali, né? Quanto à estrutura, né? Quais gêneros necessitam de letras maiores? É o cartaz e o outdoor, né, para ser bastante visível. Quais são coloridos? Todos, né, para se chamar a atenção. Em quais as imagens são imprescindíveis? No outdoor, no cartaz, no anúncio impresso e na televisão. Mas se você quiser colocar todos também está correto, já que as imagens são necessárias em todos os anúncios, né, para chamar a atenção. Quanto à interação, qual deles foi produzido para ser manuseado pelo leitor? O folder e o anúncio impresso, né? Qual você tem contato direto. B. Qual deles se direciona o leitor a um site? É o banner. E qual deles é distribuído, deixado em uma superfície, né, num balcão de loja, por exemplo, é o folder. Quanto à finalidade, né, a finalidade a gente já sabe que é vender um produto, que é divulgar um serviço ou propagar uma ideia, né, que é aquela finalidade última do gênero anúncio publicitário. Muito bem, em seguida a gente fez nessas questõezinhas referentes a essa propaganda da Claro, do qual, vamos lá então, passando rapidão pela correção. Na letra A foi perguntado para a gente em qual veículo ele foi divulgado e a qual público ele pretende atingir. Então o veículo, né, que foi publicado na revista Veja, a gente pode ver aqui, né, nas referências, e qual público se pretende atingir. Pessoal, a revista Veja, ela geralmente publica questões sobre política, sobre economia, sobre cultura, que, naturalmente, é voltada mais a um público adulto, né? Uma criança não tem tanto interesse em abrir a revista Veja, por exemplo, né? Então, o público-alvo é o público adulto. O anúncio foi produzido tendo em vista esse público-alvo, com certeza, né? Fazendo referência a um personagem bem antigo que somente gerações passadas conseguiriam entender. 8. O anúncio faz intertextualidade com o filme do Charlie Chaplin, né? Ele pergunta pra gente o que a gente sabe desse artista. É uma resposta bastante pessoal, mas a apostila traz, né, quem foi o Charlie Chaplin, quando ele nasceu, quando ele morreu, né, dizendo que ele é o artista mais conhecido do cinema no mundo, né? É uma resposta bastante pessoal. O anúncio reproduz o personagem Chaplin como ele é ou ele o modifica. Assim, relativo às suas roupas, ele está sendo reproduzido fielmente. Porém, né, ele está ali com o celular na mão e, naturalmente, o Charlie Chaplin não tinha o celular, né, isso é impossível. Então, naturalmente, ele foi modificado. C. Por que o anunciante utiliza esse personagem? Qual associação pode ser feita entre a ação do personagem e o texto do anúncio?
Enfim, pessoal, esse personagem do Charlie Chaplin ele era bastante carismático, né, bastante amigável e tudo mais. Então, naturalmente, a Claro trouxe como uma tentativa, né, de se apropriar dessas características do autor e atribuindo para sua marca. D. Porque o anúncio explora a selfie em vez de outro aspecto da tecnologia. No corpo do texto, pessoal, na parte do texto verbal, a propaganda ela fala muito sobre, né, você divertir com a sua família, você se reunir com os amigos, e a selfie, querendo ou não, faz parte desses momentos, né, como uma forma de registrar e de eternizar esses momentos. 9. Reflita sobre o anúncio e responde as questões. Qual o serviço anunciado? Como ele é apresentado? Então, a Claro ali está tentando vender a internet 4G, né? E ela é apresentada como sendo a mais rápida em relação às concorrentes, né? Às outras marcas. B. Sobre o que se trata o texto do anúncio, né? De que modo o texto procura convencer o leitor a adquirir o texto anunciado. Então, pessoal, o texto diz, né, a parte verbal diz, acima de tudo, que nós devemos aproveitar a nossa vida com intensidade. Portanto, ele aconselha, né, o consumidor, o leitor, a sempre mandar mensagem para quem ele ama, para se divertir com a família. E para isso, né, para conseguir fazer tudo isso, ele vai precisar de uma internet rápida. Por isso, ele precisa consumir a Claro, né, segundo aí a propaganda. Em sua opinião, o consumidor que adquirir esse serviço terá a garantia de que pode fazer tudo isso, né, que o anúncio sugere? É uma resposta bastante pessoal, tá, pessoal? D. De que forma o anúncio transforma uma necessidade social em uma necessidade material? Isso é, de que maneira ele converte nessa coisa que a gente precisa de estar perto de alguém. Então a gente precisa, né, nos relacionar com a nossa família, com os nossos amigos e tudo mais. E então a marca, ela se apropria dessa necessidade que nós temos, né, de nos comunicar e tenta vender uma internet que é rápida, né, tentando falar em, você quer se comunicar, então você precisa de uma internet rápida, por isso consuma a Claro, né. O anúncio compactua com os valores sociais ou os questiona? Claro, em nenhum momento, né, aquela propaganda ali, em nenhum momento se questiona, né, esses quesitos de você se relacionar com seus amigos e tudo mais. Muito pelo contrário, ela se apropria disso para tentar vender um produto. 10. Sobre a linguagem utilizada no anúncio, né, nós temos ali a alternativa correta, a letra B, do qual o sujeito enunciador procura conversar com o leitor e convencê-lo a adquirir um serviço por meio da persuasão e da linguagem mais coloquial. Nada de novo pra gente, né, aquilo que a gente já falou bastante sobre o anúncio, do qual ele tenta convencer, persuadir a pessoa, né, que está lendo ali a comprar seu produto e utilizando sempre uma linguagem coloquial para ser mais acessível para todo mundo. Na 11 nós tínhamos que marcar de verde a parte expositiva e de amarelo a parte injuntiva, e a dica é deixar de amarelo, né, toda a parte que se relaciona, né, que fala com o leitor. Então, por exemplo, mande uma mensagem, faça o que der vontade, aproveite a internet, enfim, toda essa partezinha aqui, né, toda essa parte aqui que está se referindo, né, ao leitor, que está se dirigindo ao leitor, dando um conselho, uma ordem à injuntiva, e o restante à expositiva. Próximo, qual que é a tipologia, né, a sequência predominante no texto, e que a gente já havia estudado as sequências que existem, né? Sequência, pessoal, são as tipologias que a gente estudou, né? Então existe a tipologia argumentativa, a tipologia narrativa, expositiva, enfim. E nesse texto a predominante é a injuntiva, né? Porque é uma propaganda que tenta te convencer a adotar um comportamento, a vender um produto e tudo mais, né? Na C, com que propósito essa sequência foi utilizada no anúncio? Né? Com o principal objetivo de persuadir, né? De convencer o leitor a adquirir o serviço de internet. D, qual é o argumento mais forte do texto? De que modo os outros argumentos se articulam a ele? A apostila traz pra gente esse trechozinho aqui, a vida não espera nem volta atrás, dizendo que, né, a vida não volta atrás, então você precisa a todo momento dizer para as pessoas que você ama, né, conversar com seus amigos. Então ela busca, né, justificar isso para tentar vender o seu produto, usando sempre, olha só, o por isso, a vida é curta, então por isso consuma a internet. Você precisa falar com seus amigos, por isso utilize a nossa internet. 12, que vem falando especificamente da linguagem na publicidade. Anúncio de telefone analisado idealiza o serviço que divulga? Sim, né, porque acima de tudo ele diz que a pessoa precisa aproveitar a vida, e se para ela aproveitar a vida, ela precisa consumir a Claro. O anúncio reforça o individualismo? Isso é uma resposta bastante pessoal, tá, pessoal? Se esse anúncio aí explora o individualismo. E aqui nós chegamos na parte da estrutura do anúncio publicitário, do qual nós vamos nos aprofundar um pouquinho mais na organização do texto, tá? Vou só trocar de apostila porque essas daqui têm a resposta. Vamos lá.
Muito bem, pessoal, depois do código, agora seguimos, né, com a estrutura do anúncio publicitário. E o objetivo nosso hoje, pessoal, é da página 12 até a página 14. 2 páginas só, vai dar bom, sossegadinho, tranquilo. Enfim, quanto à estrutura, né, que compõe o anúncio publicitário, ela segue sempre essa estrutura, né? Vai ter a presença de um título, de uma imagem, de um texto verbal, né, que constitui o corpo do texto, a marca e o slogan. Então, pessoal, todo o anúncio publicitário, independente da marca, independente do produto que está sendo anunciado, todo ele obrigatoriamente vai trazer um título, vai trazer uma imagem de fundo, né, um texto verbal, a marca e o slogan da marca. Tá certo? Por exemplo, né, no caso da Claro, nós temos como título Não Deixe a Vida para Trás. Né? O texto verbal, que é o corpo do texto, onde está sendo todo, né, essa tentativa de persuadir o leitor ali. O slogan, né, que no caso aqui é você quem faz e agora, o slogan da Claro, a marca, né, o ícone da Claro e as imagens que compõem o fundo. Então, novamente, independente da marca, sempre, né, o anúncio publicitário ele é organizado dessa maneira. Existe um certo regulamento, né, uma certa regulação dentre os anúncios. Enfim, vamos responder então o que nos importa seguindo, né, a orientação da apostila. Nas próximas aulas a gente vai fazer mais análises, tá certo, de outros anúncios. E isso aqui vai ficar um pouco mais claro para a gente. Mas passemos então à questão 13, onde agora nós temos que, né, marcar C para as alternativas corretas e I para as incorretas. Espero que todos estejam comigo. Eu estou atualmente na página 12, tudo bem? Página 12, vamos lá. O título apresenta letras de tamanho maior para se destacar do restante do texto e chamar a atenção do leitor. Isso está correto ou incorreto? B. Tanto no título como no corpo do texto, há expressões em vermelho que funcionam como recursos multimodais, isso é, fazendo uso, né, de linguagem não verbal, dialogando com a marca da empresa. Então, pessoal, olha só o que a afirmativa letra B diz, que tanto no título quanto, né, ali no corpo do texto, né, faça valer a pena. Em ambas essas partes, essa parte que está em vermelho existe para chamar a atenção do leitor. Né, está reservado algumas palavras específicas para tentar chamar a atenção do leitor. Isso está correto ou incorreto? C. O título e o corpo do texto não se relacionam com a imagem, pois não fazem referência ao personagem nem à ação por eles realizada. Correto ou incorreto? D. O círculo à esquerda, com os personagens sentados no banco, remete à marca da empresa à direita. Então, pessoal, quando a gente observa aqui onde está o Charles Chaplin sentado junto com a namorada dele, isso aqui está fazendo uma referência ao logo, né, ao desenho da empresa. Olha só, parece que é um sol aqui e tudo mais. Isso está fazendo uma alusão à empresa, claro? F. O título tem as seguintes características: dirige-se diretamente ao leitor, é uma frase feita, tem impacto emocional e é positivo. O título do anúncio tem essas características. G. O texto verbal do anúncio é composto de períodos simples e curtos que dão agilidade à leitura. Então, essa parte, né, o corpo do texto, ele está formado por frases bem curtinhas para tentar chamar a atenção do leitor. 14. Observe no livro digital como se dá a leitura de imagens em anúncios publicitários e outros gêneros que as contêm. Depois, vamos avaliar aqui essas informações. Vamos pular essa parte, né, de observar o livro digital, porque a gente não tem muito tempo. E olha só. 1. Os olhos do leitor vão da direita para a esquerda e de baixo para cima. O que isso quer dizer? As partes que nos chamam mais atenção aqui, quando uma pessoa bate o olho pela primeira vez nesse anúncio publicitário. Primeiro ele vai da direita para a esquerda, depois de baixo para cima. Isso é, as partes mais importantes estão da direita para a esquerda, depois de baixo para cima. 2. No anúncio, o foco do leitor vai do rosto do personagem em direção ao celular e o título. Quando a pessoa bate o olho, primeiro ela presta atenção no rosto dos personagens, depois no celular e depois para o título. 3. É possível concluir que as imagens e os textos em um anúncio são dispostos de forma aleatória, isso é, todas as imagens, todas as cores, tudo aqui está jogado de forma aleatória ou existe uma certa intenção? 4. Há preocupação durante a composição de um anúncio de que a atenção do leitor seja atraída para os pontos principais. 1, 2, 3 ou 4. Vamos avaliar essas afirmações. Pausa um pouquinho e responde para mim.
15. Vamos reler o título do anúncio e responder o que se pede. Não deixe a vida para depois. O termo vida, em seu sentido literal, expressa o tempo de existência que decorre desde o nascimento até a morte. Vida quer dizer isso, né? O tempo que existe do nascimento até a morte de algum ser. E aqui nesse título, é esse o sentido que a palavra tem? Olha só, não deixe a vida para depois. A vida que está ali está sendo relacionada à vida nesse tempo, nesse ciclo biológico e tudo mais, ela está se referindo a isso? E aqui embaixo, a apostila traz pra gente dois conceitozinhos que a gente vai falar com mais propriedade na próxima aula, que é a respeito da denotação e da conotação. A denotação, pessoal, nós usamos, né, a palavra no sentido denotativo quando ela está empregada com seu significado literal, que é mais objetivo e que não dá abertura às outras interpretações. O que isso quer dizer? O sentido denotativo é o sentido real das palavras, igual está lá no dicionário, tá certo? Por exemplo, vida quer dizer o tempo de nascimento até a morte. Esse é o sentido denotativo da palavra. Já o sentido conotativo é um sentido artístico, é um sentido diferente da palavra, né? É quando nós usamos a palavra num sentido que não é usual a ela, tá certo? Com a finalidade de ampliar os sentidos e que por vezes faz com que um discurso fuja do senso comum e disperse o interesse do leitor. Então, o sentido denotativo é o sentido literal, o sentido conotativo é o sentido figurado, artístico. E olha só na questão 16. Vamos ler esse anúnciozinho e responder o que se pede. Olha só o título: Pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. Risqué Seleção. Chegou Risqué Seleção, a coleção de esmaltes para deixar a torcida brasileira ainda mais bonita. Uma seleção escolhida a dedo. Risqué, né, é uma empresa que vende esmalte. Olha só, qual é o objetivo do anúncio? Pergunta clichê que a gente já mata ela rapidão, né? B. Qual público pretende atingir? A qual público essa propaganda foi feita? Para quem que vocês acham? Vamos reler o título, né? Pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. E olha só a palavra pintou, pessoal. Considerando o produto anunciado, ela pode ser entendida em um sentido literal, né? No sentido denotativo, igual está lá no dicionário, como também no sentido figurado, está brincando com o sentido da palavra. O que isso quer dizer? Que a palavra pintou, ela tem dois sentidos. Um sentido que é o real e um sentido artístico. Quais são esses dois sentidos? Olha só. Igual, por exemplo, eu digo, pintou um clima aí, hein? O que quer dizer? Pintou um novo jeito de torcer para o Brasil. D. Comente o efeito de sentido decorrente da escolha dessas palavras. Aqui também nós temos um duplo sentido, olha só. Uma seleção escolhida a dedo. O que vocês acham, pessoal? E aqui a apostila de vocês traz um outro conceitozinho que a gente vai falar um pouquinho também na próxima aula, que é polissemia. E a polissemia, pessoal, ela nada mais é do que quando uma palavra possui dois sentidos. Por exemplo, a palavra manga. Manga pode se referir tanto à manga fruta quanto à manga de roupa, né? Então, polissemia é quando uma única palavra se liga a dois sentidos, tá certo? Igual foi ali no caso de pintar, olha só. No caso do anúncio analisado, a expressividade resulta na polissemia, né, de pintar. O discurso publicitário utiliza palavras polissêmicas, pois, ao sobrepor significados em uma palavra ou frase, o texto permite outras possibilidades de interpretação. Então, o anúncio publicitário sempre brinca com isso, com conotação, com polissemia. E na próxima aula a gente vai esclarecer esses termos e ficar bem sossegado. Vamos agora para a literatura. Muito bem, pessoal. Agora em literatura, para eu já deixar vocês livres de mim logo logo, nós tínhamos, né, esse poeminha desse fotógrafo e para responder essas questõezinhas dessa página. Vamos lá então. 1. Qual o assunto do poema? Indique no texto uma passagem que demonstre esse assunto. Enfim, pessoal, o assunto central desse poema era um poema bastante difícil de entender, eu admito. E o desejo, né, e o assunto desse poema era o desejo de tentar apagar, de tentar reescrever, de tentar reinventar o passado. Então, acima de tudo, é um poema que se trata, né, dessa vontade de querer apagar o passado. Todo mundo já fez, né, uma cagadinha, passou uma vergonha no passado e sempre teve esse desejo de poder voltar atrás e mudar, né? E um trechozinho que a apostila traz pra gente, olha só. E sílaba a sílaba toda a memória desaparecesse, sumisse. Olha só, um trechozinho que serve pra gente colocar ali para comprovar isso. 2. Com base na leitura do poema, o que seria um retrato em branco e branco? Esse retrato, pessoal, seria algo inexistente, algo apagado, algo que não existe. Por quê? Por exemplo, se eu tenho uma folha em branco e coloro ela de lápis branco, não vai aparecer nada, né? Então, é justamente disso que se trata, o retrato em branco e branco.
3. Ao longo do poema, percebemos uma repetição intencional de algumas palavras ou a presença de palavras semelhantes quanto à sua sonoridade. A ponte, uma dessa repetição, é a relação de sentido que ela constrói no poema. É uma resposta bastante pessoal, e a apostila traz pra gente esse exemplo aqui. Passe de mágica, passe de música. Tá certo? É a ideia, né? Essa coisa de passe de mágica é uma ideia de que algo acontece muito rápido, né? Por exemplo, assim, num passe de mágica ele chegou aqui. 4. Nas duas primeiras estrofes do poema estão presentes palavras com sentido negativo, negativo no sentido de contrário, né? E pede para a gente indicar dois exemplos. Nós temos a palavra desescrever-se, que é o contrário de escrever-se, né? E a palavra desaparecesse, que é o contrário de aparecer, né? 5. No título do poema é composto por uma palavra que dá uma ideia de contrário, né? E depois, né, que a gente lê esse poema, é pedido para que a gente né, a que se refere esse poema. Enfim, pessoal, o título do poema é Desfotógrafo, né? E o que é um fotógrafo? É uma pessoa que registra os momentos. Um desfotógrafo seria aquela pessoa que apaga os momentos, né? Seria justamente o contrário. 6. De que modo o verso final do poema comprova a ideia né, de que foi proposta lá no título? Quando a gente volta aqui no poema, pessoal, o último verso, olha só, é um monte de pontinho, tá certo? Com ponto final. Por que foi escrito dessa forma? Para dar a ideia de que algo foi apagado, né? O desfotógrafo agiu. 7. A palavra desfotógrafo presente no título do poema não consta no dicionário, não é uma palavra que existe. Né? Em sua opinião, por que o autor né, inventou essa palavra para inserir no texto? É uma resposta bastante pessoal, mas somente para caso alguém queira complementar. É porque não existe nenhuma palavra na língua portuguesa que tenha esse sentido, né, de alguém que volte no passado e apague né, uma memória que eu não quero ter acesso. Por isso, ele inventou né, uma palavra, que é o processo que nós chamamos de neologismo. 8. No título do poema, a letra S representa o mesmo som que as letras né, SS na palavra dirigir-se, né, esse som de S. E a questão pede para a gente encontrar outras palavras que têm esse som. Uma listazinha delas que a apostila traz: desfotógrafo, se, dirigir-se, traz, descrever-se, tornar-se, fizesse, sílaba, desaparecesse, enfim. Todas essas palavrinhas né, que têm esse som de S, esse som sibilante. 9. Em sua opinião, com que intenção o autor optou por repetir tantas vezes esse som? Uma resposta bastante pessoal, tá certo? E a apostila traz pra gente né, de que a repetição desses sons em um poema pode ser intencional. Essa repetição foi realmente intencional, né? E que, acima de tudo, né, essa intenção que está ali presente, né, que o autor escreveu, não é algo que se deixa claro, é algo para que a gente espere, né, que a gente busque interpretar o porquê dele ter repetido. Enfim, pessoal, nós continuaremos né, com alguns conceitos da literatura, só que eu não gostei muito da forma com que a apostila trouxe. Por isso, eu vou preparar uns slides para a gente na semana que vem para trazer alguns conceitos da literatura que a gente precisa entender, né? Como, por exemplo, o conceito de rima, o conceito de ritmo, o conceito de métrica, tá certo? Mas por hora é isso, pessoal. Valeu!